Bem-vindo a mais uma aula sobre o sistema sensorial. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre a audição, focando nas estruturas da orelha e em como ocorre a transdução no órgão de Corti. Na próxima videoaula falaremos um pouco mais sobre esse sentido, mostrando a chegada da informação ao encéfalo e sua interpretação. O sentido da audição permite a captação da variação de pressão das moléculas de um determinado fluido. Além disso, a audição tem como importância ser um sentido de alerta, que auxilia em nossa própria defesa. É por meio dela que podemos ouvir a buzina de um automóvel ou um alarme de incêndio, por exemplo. Além disso, a audição é o principal canal pelo qual a linguagem e a fala são desenvolvidas. O órgão responsável pela audição é a orelha, capaz de captar sons até uma determinada distância, dependendo da sua intensidade ou nível de pressão sonora. A orelha possui três partes funcionais: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Como vemos na imagem, a orelha externa é composta pelo pavilhão e pelo canal auditivo. É nela que os sons do ambiente serão captados e levados até a membrana timpânica, que fica na orelha média. O som faz com que a membrana timpânica vibre e movimente uma série de ossículos denominados martelo, bigorna e estribo. A movimentação desses ossículos, por sua vez, será transmitida aos fluidos na cóclea, através da interação entre o estribo e a janela oval da orelha interna. É na cóclea que estarão localizados a membrana basilar e o órgão de Corti, responsáveis pela transdução de energia mecânica do som em atividade neural. É importante destacar que próximo à cóclea estão localizados os componentes do sistema vestibular, que são responsáveis pelo equilíbrio. Para entendermos como ocorre o mecanismo de transdução auditiva, primeiro precisamos compreender a estrutura da cóclea. Para facilitar esse entendimento, vemos abaixo uma imagem do corte transversal da cóclea e outra imagem da cóclea desenrolada, sem estar em espiral. O interior da cóclea consiste em três compartimentos preenchidos com líquido, as chamadas escalas ou rampas. O compartimento mais afastado da base é a escala vestibular. Na base dessa câmara fica a janela oval, uma abertura que é selada pela base do estribo. A câmara mais próxima da base da cóclea é a escala timpânica, que também tem uma abertura basal, a chamada janela redonda, que será fechada por um diafragma fino e elástico. As duas câmaras são separadas ao longo da maior parte de seu comprimento pelo ducto coclear. As escalas timpânica e vestibular comunicam-se no helicotrema, um pouco abaixo do ápice coclear. A terceira cavidade cheia de líquido é chamada escala média, um tubo cheio de endolinfa, em que o revestimento epitelial inclui as células ciliadas do órgão de Corti, que recobre a membrana basilar. Já a membrana vestibular, também chamada de membrana de Reissner, separa a escala média da escala timpânica, que por sua vez é uma estrutura envolvida na transdução auditiva. Agora que já vimos a estrutura da cóclea, podemos falar um pouco sobre o órgão de Corti, que é o órgão receptor da orelha interna. Este órgão contém cerca de 16.000 células ciliadas, que são as células receptoras auditivas e possuem estereocílios, sensíveis a estímulos mecânicos. Estes estereocílios se projetam na endolinfa, o líquido que preenche a escala média. Eles se organizam em feixes dispostos em linhas, como numa escada com degraus de alturas diferentes. Na borda mais elevada fica o único quinocílio. E quando a porção superior do feixe de estereocílios é deslocada para frente e para trás, a abertura e fechamento de canais iônicos sensíveis a estímulos mecânicos, como as ondas sonoras, por exemplo, causam a despolarização e hiperpolarização da célula, gerando potenciais de ação. Agora que conhecemos a estrutura da cóclea e do órgão de Corti, já sabemos o caminho que a onda sonora faz na orelha. Inicialmente, o som entra pelo canal auditivo e chega ao tímpano, induzindo-o a vibrar, o que movimenta os ossículos da orelha média. O movimento do estribo produz diferenças de pressão oscilatórias, que rapidamente se propagam ao longo da escala vestibular e da escala timpânica. A estimulação oscilatória do som, por sua vez, gera uma onda na membrana basilar. A energia do estímulo é então transferida para as células ciliadas na posição do pico da onda. As células ciliadas vão transduzir as oscilações da membrana basilar em potenciais de receptor, que, por sua vez, estimulam as fibras nervosas que inervam essas determinadas regiões.